Olá, nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai trabalhar processos administrativos. A Lei de Processo Administrativo aplicada pelo governo federal, a Lei de Processos Administrativos aplicada na esfera federal, administração direta e indireta. Meu amigão, minha amigona, hoje a gente começa a parte 1, módulo 1 das aulas sobre processo administrativo. A gente vai dividir, vamos ter aula inicial, uma aula introdutória, uma aula de parte geral, uma aula de visão geral sobre a Lei de Processos Administrativos aplicados à administração pública federal. Uma outra aula que é só sobre o processo, prazo, defesa, interessado, recurso, enfim, vamos desossar o processo administrativo para você e na sequência, exercício, uma aula especial sobre exercícios. Beleza? Vamos lá? Então hoje a gente vai ter a visão geral agora, eu vou te dar uma visão geral do que é a Lei de Processo Administrativo. Olha só, esse desenhão bacana que o Cabeça montou para vocês aqui, traz uma ideia de como é a Lei de Processo Administrativo. E ela está dividida da seguinte forma, essa aqui é a Lei 9.784, que é a Lei de Processos Administrativos Federais. É a lei que regula o processo administrativo na esfera federal. Regras básicas do processo administrativo na esfera federal. Ela tem uma disposição geral, ou seja, uma visão inicial do que é a lei, para que ela serve, alguns conceitos. Depois ela vem falar de quem é atingido, os administrados, os direitos e deveres aplicados aos administrados. E aí ela vem falar de processo. Exatamente, essa vai ser uma aula só. Quando a gente for falar de processo, eu vou falar do processo administrativo, vou falar dos interessados, da competência, impedimento e suspeição, atos administrativos, comunicação desses atos, instrução do processo administrativo, decisão, motivação das decisões, extinção do processo, recursos, prazos e sanções. E aí a gente ainda termina falando das disposições finais dos processos administrativos aplicados, ou melhor, da esfera federal. Beleza? Então essa aula está dividida em partes, para não ficar cansativo, para você poder se organizar melhor, inclusive lá no Personal Coach. E lá você vai poder estudar isso aqui de forma organizada. Vamos lá? O que a gente vai falar então? Parte 1, que é justamente a parte introdutória, a gente vai falar das disposições gerais e vai falar dos administrados. Olha só, disposições gerais sobre a Lei 9.784, que é a lei que fala do processo administrativo na esfera pública federal. Por que eu estou dando ênfase, estou enfatizando que é na administração pública federal, na esfera pública federal? Porque essa lei não se aplica na estadual, na municipal e nem na distrital. Por que não se aplica? Porque cada um dos entes da federação pode e deve elaborar a sua norma para regulamentar processos administrativos. Beleza? Vamos lá? Disposições gerais sobre a lei e sobre o processo administrativo. Traça normas básicas do processo administrativo. Por que eu coloquei básico aqui do processo administrativo? Porque são as normas mais simples sobre um processo administrativo. Ô Cabeça, o que é processo? O que é processo, Cabeça? Fala aí pra nós. Então tá, vamos lá. Vamos ver o que é processo. Vou te dar um desenho sobre processo. Apareceu a tela que eu queria. Essa é a tela mágica, né? Então, olha só. Quando a gente fala em processo, eu estou falando de atos. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5, ato 6 e por aí vai. Atos podem ser judiciais ou podem ser administrativos. Atos podem ser inclusive jurídicos e atos podem não ter relevância jurídica nenhuma. Um ato, fechar a caneta, isso é um ato. Um outro ato, intimar alguém num processo judicial para prestar depoimento. Esse é um ato. Ato, na verdade, é uma ação, é um movimento. Isso é no mundo, assim. Seu primeiro ato ao acordar, abrir os olhos, é um ato. Não tem relevância nenhuma para o mundo jurídico. Mas atos que têm relevância para o mundo jurídico nós chamamos de atos jurídicos. São atos previstos na lei. Por exemplo, ato de comprar a caneta. Ato jurídico com previsão no Código Civil.
e regras sobre a compra de uma caneta. Mas o que isso tem a ver com processo? Um processo ele é composto de diversos atos, um ligado ao outro. Um ligado ao outro. E esses atos são ligados uns nos outros com uma finalidade, alcançar uma decisão, qualquer que ela seja. Então, quando eu falo em processo, eu tenho na verdade atos uns ligados aos outros. Um processo pode ser judicial ou ele pode ser administrativo. O processo judicial, ele tramita onde? No judiciário. É lá com o juizão, você vai ter um advogado. Não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é o processo administrativo. E quais são as regras? Quais são as regras que regulam esse processo administrativo? São as regras da Lei 9.784 na esfera federal. Então, quando eu falar de processo com você, meu amigão, eu estou falando de atos administrativos, um ligado ao outro, que chegam, eles têm uma finalidade específica, né? Alcançar uma decisão qualquer que ela seja, né? Exoneração de um servidor, liberação de uma licença para uma banquinha funcionar numa praça pública, tudo teve um processo administrativo. E essa lei, e essa aula de hoje é justamente sobre isso, sobre processo administrativo. Vamos lá, cadê a outra tela que o cabeça está procurando? Já vamos encontrar. Beleza, achei. Era essa que eu queria. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então vamos em frente. Como a gente está falando de processo administrativo, e eu já te dei uma noção do que é um processo, essa lei trata de regras básicas sobre o processo administrativo. As regras mais rudimentares, as mais simples. Isso quer dizer que eu posso ter outras leis falando de forma mais aprofundada sobre o processo administrativo. Havia uma necessidade de uniformizar essas regras básicas. A administração tinha essa necessidade de uniformizar, ou seja, tornar um padrão, algo limpo, algo organizado, né? E a serem adotadas nos expedientes internos da administração pública federal. Daí nasce a lei 9.784. Qual foi a necessidade? Uniformizar. Padrão. Exatamente, eu preciso de um padrão de regras. Eu preciso que um processo administrativo federal lá em Belém, no Pará, funcione exatamente da mesma forma que um processo administrativo lá em Curitiba, no estado do Paraná. Porque a regra tem que ser a mesma, porque a administração pública trabalha com padronização. Quanto mais for padronizado o fluxo de serviço e os seus métodos de trabalho, maior é a eficiência, né? Então, o mesmo prazo que um cidadão teria para se defender num processo administrativo em Belém, no Pará, é o prazo que vai ser aplicado para o cidadão lá em Curitiba, no Paraná. Beleza? A incidência é na administração pública federal, direta e indireta. A incidência dessa lei, da 9.784, acontece na administração pública federal, direta e indireta. Na federal, a lei 9.784 não tem aplicação na esfera estadual e na esfera municipal, tá bom? Olha só, a 9.784 aplica-se administrativamente ao Legislativo e ao Judiciário da União. Pode acrescentar aí também ao MPU, ao Ministério Público da União. A lei tem caráter federal e não nacional. Por que isso? Lei com caráter federal e não nacional. Quando eu tenho uma lei de caráter federal, eu quero dizer que ela se aplica apenas às pessoas jurídicas vinculadas à esfera federal, seja da administração direta, seja da administração indireta. Tudo bem? Sussa? Então uma lei como essa eu posso aplicar, por exemplo, ao Banco do Brasil. Sim, porque o Banco do Brasil é administração pública federal indireta, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Posso aplicar essa lei ao Banco do Brasil? Posso aplicar o IBAMA? Posso, administração pública indireta federal. Posso aplicar o Ministério da Fazenda? Sem problema nenhum.
administração pública direta federal. Então, tanto na administração direta como na administração indireta, essa lei pode ser aplicada. Ô, cabeça, pode aplicar aí no governo do estado de Mato Grosso? Não, por que não? Porque o governo do estado de Mato Grosso é estadual e essa lei não foi feita para atender o governo estadual. Ela é uma lei de caráter federal, ela não é uma lei de caráter nacional. Lei de caráter nacional eu aplico em todas as esferas político-administrativas do país. Aplico na esfera federal, estadual, municipal e distrital. Mas aí a norma, a lei teria que ter caráter nacional. E esta lei não tem caráter nacional, tem caráter federal. Então, meu amigão, minha amigona do LAC, grave essa informação. Isso é importante você saber. Em prova de concurso público é muito comum o examinador falar que a Lei 9.784, que regula o processo administrativo, está sendo aplicada no município. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar esse grande mestre, o professor Rodrigo Belmonte. Meus amigos, minhas amigas, o professor Rodrigo é um dos melhores professores de Direito Administrativo e Constitucional do Brasil, pode ter certeza. Meus amigos, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão? Top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido você a acessar o site do professor Rodrigo, maisadministrativo.com.br, que tem o restante dessa aula e muito mais para você. Pode ter certeza que lá é o melhor custo-benefício da internet. Espero você. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.